Boa noite. Boa noite. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determina a prisão do ex-deputado e presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson. Ele é suspeito de mais de 10 crimes no inquérito sobre ataques digitais contra a democracia. A Justiça do Rio manda prender a ex-deputada Flor de Lis, acusada de encomendar a morte do marido. São Paulo recorre ao Supremo Tribunal Federal contra a redução no número de vacinas repassadas pelo Ministério da Saúde ao Estado. O Rio de Janeiro vive um aumento de internações hospitalares por causa da Covid. E o técnico Tite convoca medalhistas olímpicos para as eliminatórias da Copa. O Jornal Nacional está começando. O governo de São Paulo recorreu ao Supremo Tribunal Federal contra a redução no número de vacinas que o Ministério da Saúde destinou ao Estado. A ação protocolada hoje no Supremo Tribunal Federal questiona as mudanças nos critérios de distribuição de doses de vacinas pelo Ministério da Saúde. Desde o início da vacinação contra a Covid, em janeiro, o repasse de doses é feito de acordo com o tamanho da população de cada estado. O estado de São Paulo, o mais populoso do país, com 44 milhões de habitantes, ficava com cerca de 22% do total de doses distribuídas pelo Ministério da Saúde. Na semana passada, o governo federal alterou a regra, alegando que precisava igualar o ritmo de vacinação no país. Na quarta-feira, São Paulo recebeu metade das 456 mil doses da Pfizer que tinha direito pela regra anterior. No mesmo dia, o governador João Dória acusou o Ministério de prejudicar o Estado. O Ministério da Saúde também dizia que São Paulo tinha uma dívida com o Programa Nacional de Imunizações, por ter ficado com mais doses da Coronavac do que o previsto, e que, por isso, o Estado estava recebendo menos doses da Pfizer. O governo paulista nega que isso tenha ocorrido. Na última sexta-feira, o secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, se reuniu com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Os dois sinalizaram que tinham chegado a um acordo. Perguntado sobre a ação na Justiça, Jean Gorenstein respondeu: nós estamos chegando a tratativas cordiais para que isso não venha ser necessário, caso realmente esses números estejam divergentes. Mas, nesta semana, o governo paulista disse que o Ministério da Saúde não tinha cumprido o acordo para a reposição das doses da Pfizer e resolveu ir à Justiça. A ação da Procuradoria-Geral do Estado será analisada pelo ministro Ricardo Lewandowski. Em caráter liminar, o governo paulista pede que o Supremo Tribunal Federal estabeleça um prazo mínimo para que novos critérios de distribuição entrem em vigor. Também quer que São Paulo volte a receber os mesmos percentuais de vacinas dos últimos meses e que novas regras de distribuição não se apliquem à segunda dose. O governo do Pará, segundo estado com o menor número de imunizantes até o momento, diz que solicitou à Procuradoria do Estado que entre com uma ação na Justiça se mais doses não chegarem. O prefeito do Rio também se queixa da escassez de vacinas. Eduardo Paes afirmou hoje que a cidade do Rio é o epicentro de casos da pandemia no país. Mandem mais doses para o Rio de Janeiro, porque nesse momento o Rio de Janeiro é o lugar com mais casos de coronavírus do Brasil. Né? Graças a Deus não está virando óbito, enfim, muito em razão da cobertura vacinal e da ação terapêutica da Secretaria de Saúde. Nós procuramos o Ministério da Saúde, mas não tivemos resposta. O apresentador Silvio Santos está internado com Covid no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Segundo as filhas, Silvio está bem e os médicos decidiram interná-lo por causa da idade dele, 90 anos, e da necessidade de exames frequentes. Vamos ver agora a situação da vacinação e da pandemia com os dados reunidos pelo Consórcio de Veículos da Imprensa. Olá, boa noite, Malu Maza. Boa noite, Renata Bonner, uma boa noite a todos. Nas últimas 24 horas, receberam a primeira dose 1.400.000
457.480 pessoas e 749.329 tomaram a segunda dose ou a vacina de dose única. O total do dia ficou em 2.206.809 vacinados. Até agora, 113.503.627 brasileiros receberam a primeira dose, ou 53,60% da população. E 49.019.161 pessoas tomaram a segunda dose ou a vacina de dose única, o que equivale a 23,15% da população. A gente reforça que a proteção máxima da vacina só vem 2 semanas depois da segunda dose ou da dose única. No mapa, o verde mais escuro mostra os estados mais adiantados na vacinação completa. Aqui na tela estão os 5 primeiros. Agora, os números da pandemia. De ontem para hoje, o Brasil registrou 926 mortes por Covid. No total, 567.914 pessoas já perderam a vida para a doença. Em 24 horas, foram 32.955 novos casos confirmados, totalizando 20.317.702 diagnósticos. A média de casos está em 29.893 por dia. É a menor média desde 21 de novembro, 16% abaixo da média de 2 semanas atrás, patamar de queda. A média de mortes caiu 12%. É um percentual considerado estabilidade. Hoje são 872 mortes por dia, em média. 2 estados e o Distrito Federal aparecem com alta na média de mortes em vermelho, em estabilidade em amarelo, são 10 estados e em queda em azul, 14 estados. Outras informações você encontra em g1.com.br/coronavírus. Renata Bonner. Obrigado. Malu Maza falando ao vivo de São Paulo. O auditor do Tribunal de Contas da União, que produziu um relatório usado pelo presidente Bolsonaro para propagar inverdades sobre a pandemia, ele afirmou em depoimento que o documento foi editado e classificou a divulgação dos dados como uma irresponsabilidade. A TV Globo teve acesso ao depoimento com exclusividade. No dia 7 de junho, o presidente Jair Bolsonaro disse para apoiadores que um suposto estudo do Tribunal de Contas da União mostrava que metade das mortes por Covid no ano passado não foram causadas pela doença. Primeira mão para vocês aí, tá? Não é meu, é do tal do Tribunal de Contas da União, questionando o número de óbitos no ano passado por Covid. E ali o relatório final não é conclusivo, mas em torno de 50% dos óbitos por Covid no ano passado não foram por Covid, segundo o Tribunal de Contas da União. Bolsonaristas chegaram a divulgar nas redes sociais um documento com timbre do tribunal com esses dados. No mesmo dia, o TCU esclareceu que não há informações em relatórios do tribunal que apontem a afirmação do presidente Jair Bolsonaro e reforçou que não era o autor do documento. O TCU acrescentou ainda que o documento citado por Bolsonaro era uma análise pessoal feita pelo servidor Alexandre Marques, afastado das funções para responder a um processo administrativo. Poucas horas depois, o presidente Bolsonaro admitiu que errou ao atribuir o relatório ao TCU, mas insistiu, sem apresentar provas, que há uma supernotificação das mortes. Acusou estados de aumentarem os dados de óbitos em busca de mais dinheiro. O servidor Alexandre Marques foi ouvido no processo aberto pelo tribunal. Ele disse que no dia 6 de junho conversava com o pai sobre as mortes por Covid, quando enviou a ele, por mensagem, um breve levantamento sobre o caso. O próprio Alexandre afirmou que se tratava de um simples arrazoado, um rascunho. O pai dele, o coronel da reserva Ricardo Silva Marques, foi colega de turma de Bolsonaro na AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras. Por indicação do presidente, o coronel assumiu uma gerência na Petrobras. Antes de enviar o arquivo para o pai, Alexandre Marques postou para colegas do TCU, no dia 31 de maio, o rascunho sobre os óbitos da Covid. As considerações dele foram descartadas pelos outros auditores por falta de consistência. Durante o depoimento de Alexandre Marques à Comissão de Sindicância do TCU, o presidente da investigação, Márcio André Santos de Albuquerque, pediu que ele comentasse as diferenças entre o rascunho e o documento que o presidente Bolsonaro tornou público. Fazendo uma comparação entre o documento que foi postado na plataforma Teams
e aquele que foi apresentado como documento utilizado pelo presidente da República, percebemos que há uma modificação no documento. Por que houve essa modificação? No meu arquivo, o que eu preparei, não tinha qualquer menção ao Tribunal de Contas da União. Não tinha cabeçalho, identidade visual, não tinha data, assinatura, não tinha destaques grifados, né, com marca-texto, não tinha nada disso. Ou seja, depois que saiu da esfera privada, particular, deu para o meu pai e que ele acabou repassando, como era um arquivo em Word, ele podia ser editado por qualquer pessoa. E aí você presume, então, que isso foi editado depois que o arquivo foi enviado pelo seu pai à presidência da República. Exatamente. Alexandre, só para complementar, você acredita que o seu pai repassou para a presidência da República o mesmo arquivo que você passou, ou você acha que foi ele que editou para passar para o presidente da República? O que ele me falou é que ele encaminhou o mesmo, pelo WhatsApp, o mesmo arquivo em Word que eu tinha passado para ele. O servidor do TCU disse no depoimento que o presidente Bolsonaro foi irresponsável ao vender a ideia de que mais da metade das mortes por Covid aconteceu por outras razões. Quando eu vi o pronunciamento do presidente Bolsonaro, eu fiquei totalmente indignado, né, porque achei total irresponsabilidade do mandatário da nação sair falando que o tribunal tinha um relatório publicado em que metade das mortes, ou mais da metade das mortes por Covid, não era por Covid. Achei bem uma afronta a tudo que a gente sabe, o que acontece, todas as informações públicas, né, a ciência, etc. A CPI teve acesso aos documentos e vídeos da investigação feita pelo TCU. O requerimento para ouvir Alexandre Marques já havia sido aprovado pelos senadores, a pedido do relator da comissão, Renan Calheiros, do MDB, que também quer a perícia de todos os documentos. Nós não podemos fazer a hierarquia das provas, mas essa é uma prova contundente para exatamente minimizar o número de mortes em função da Covid-19, pelo negacionismo e pelo obscurantismo. Agora, a cúpula da CPI decidiu marcar o depoimento do servidor para a próxima terça-feira. O fato grave é uma adulteração e uma falsificação de um documento para colocar essa versão para a população brasileira. Isso é muito grave. Nós procuramos o Palácio do Planalto para comentar as declarações, mas não tivemos retorno. No próximo dia 31, os Estados Unidos vão retirar os últimos soldados que ainda têm no território do Afeganistão, depois de 20 anos de presença militar no país. E nesses dias que antecedem um marco histórico, o mundo inteiro está assistindo à ofensiva do grupo extremista Talibã para retomar o controle total do Afeganistão. O que mais impressiona no avanço do grupo Talibã é a velocidade. Desde abril, os extremistas conquistaram 2/3 do território afegão e já controlam 14 capitais de províncias. Cabul, a capital do país, continua sob o controle do governo. Hoje, o grupo avançou sobre Kandahar, a segunda maior cidade do Afeganistão, uma vitória expressiva. Kandahar foi capital no período em que o Talibã governou o país entre 1996 e 2001, até que as tropas lideradas pelos Estados Unidos ocuparam o Afeganistão. Durante esses 5 anos, o grupo aplicou uma versão distorcida da lei islâmica, a Sharia, que impede, por exemplo, as mulheres de circularem livremente e pune a desobediência com apedrejamentos e amputações. Os Estados Unidos e aliados invadiram o Afeganistão em outubro de 2001, menos de um mês depois dos atentados de 11 de setembro. O principal objetivo era capturar o chefe da Al-Qaeda, Osama Bin Laden, e acabar com as bases da organização terrorista no país. Nesses quase 20 anos, a guerra matou mais de 240 mil pessoas e consumiu mais de 2 trilhões de dólares dos americanos.
Em julho, o presidente Joe Biden disse que a missão americana havia sido cumprida com sucesso e que caberia aos 300 mil homens das Forças Armadas afegãs garantir a segurança da população. Mas os 75 mil combatentes do Talibã estão levando vantagem sobre as tropas do governo. Hoje, o Departamento de Defesa anunciou que a retirada final dos militares americanos, marcada para o fim deste mês, pode ser adiada. Com o avanço do Talibã, o Afeganistão volta a mergulhar numa crise humanitária. Segundo a ONU, 18 milhões de afegãos dependem de ajuda para comer. E 250 mil pessoas tiveram que abandonar as casas desde maio deste ano. A seguir, as prisões dos ex-deputados Roberto Jefferson, investigado por crimes contra a democracia, e Flor de Lis, acusada de encomendar a morte do marido. A Câmara dos Deputados marcou para a semana que vem o segundo turno da reforma eleitoral. Se o texto da proposta de emenda à Constituição for mantido como aprovado ontem no primeiro turno da Câmara, o Brasil já verá no ano que vem a volta das coligações, alianças feitas entre os partidos apenas para as eleições. Esses arranjos foram extintos com a reforma eleitoral de 2017, mas voltaram à PEC como parte de um acordo para impedir que a Câmara aprovasse o chamado distritão, sistema em que somente os mais votados são eleitos, sem considerar os votos dados a partidos e candidatos perdedores. Para o deputado Eli Borges, do Solidariedade, as coligações facilitam a convergência entre partidos que têm afinidade. A coligação, primeiro, preserva a importância dos partidos. Segundo, facilita a convergência de partidos e candidatos que têm afinidade nos pleitos eleitorais, com uma certa antecedência. E terceiro, é um modelo menos caro para a rotina dos candidatos. Respeita a importância dos partidos, que é importante para a democracia, não passando distritão, compreendo ser este o modelo melhor que nós temos no momento. Esse sistema é criticado por vários especialistas e também dentro do parlamento. Eles afirmam que o fim das coligações ainda não teve tempo de ser testado plenamente, porque valeu apenas na eleição municipal de 2020. E que, ao contrário do que dizem os defensores, traz o risco de o eleitor votar num candidato e acabar elegendo outro com perfil totalmente diferente. Os críticos ressaltam também que o fim das coligações serviu para reduzir o número de partidos, impedindo a aliança entre legendas sem nenhuma afinidade ideológica. As coligações não exigem identidade partidária, não exigem que os partidos que se reúnam tenham pensamentos parecidos. É apenas uma união matemática e momentânea. A coligação ajuda na continuidade dessa confusão partidária, dessa verdadeira sopa de letrinhas que é o sistema político brasileiro. É um grande retrocesso para o nosso sistema eleitoral. A volta da coligação facilita a existência de mais de 35 partidos sem ideologia clara e enfraquece a nossa democracia. Outra mudança incluída na PEC eleitoral também foi criticada por parlamentares e especialistas. A que mexe na cláusula de desempenho, criada para limitar o acesso dos partidos ao dinheiro do fundo partidário e ao tempo de rádio e TV. Na próxima eleição, para cumprir a cláusula, os partidos terão que eleger, no mínimo, 11 deputados, em 1/3 das unidades da federação. Já no texto aprovado ontem pelos deputados, a relatora Renata Abreu, do Podemos, ampliou esse limite. O partido que eleger no mínimo 5 senadores também cumprirá a cláusula. Nessa conta entram senadores que já estão no meio do mandato. Favorável à mudança, o deputado Alexandre Padilha, do PT, diz que ela pode levar à fusão de partidos menores. Isso vai fazendo com que o Brasil caminhe cada vez mais a um sistema mais sólido, sem essa pulverização de partidos, ou seja, vai ter acesso ao fundo partidário, vai ter acesso a tempo de TV, os partidos que, de fato, têm uma representação maior.
Mas parte do Congresso vê a proposta como um retrocesso. Um dos pontos criticados é que, como os senadores não precisam respeitar a fidelidade partidária, eles poderão trocar de partido para ajudar uma legenda a cumprir a cláusula de desempenho. E assim como a volta das coligações, a mexida na cláusula também não foi bem recebida no Senado, que vai votar a PEC em 2 turnos. Nós estamos atualmente experimentando uma situação em que visa o fortalecimento dos partidos e da estrutura partidária. Pelo que a gente escuta nas conversas que estamos tendo com vários colegas, muitos deles entendem que isso é um retrocesso e não deverá prosperar. Especialistas argumentam que essas mudanças não são necessárias nesse momento, que o ideal é continuar testando o que foi aprovado há 4 anos. A cláusula de desempenho é um instrumento criado dentro da lógica dos partidos para tentar dar mais racionalidade, tanto ao número de partidos, quanto à distribuição dos recursos dos partidos dentro de uma determinada lógica competitiva. As regras construídas não podem ser alteradas a cada ciclo eleitoral. E, infelizmente, desde o início da democracia de 88, a gente tem que as regras são mudadas antes da gente ter uma percepção muito clara da sua consolidação no tempo. A Polícia Civil do Distrito Federal concluiu que a deputada Joyce Hasselmann, do PSL, sofreu uma queda, possivelmente em decorrência de efeitos de remédio para dormir. No dia 18 de julho, a deputada relatou à Polícia Legislativa que acordou com ferimentos, que havia marcas de sangue no chão do apartamento onde mora, mas não se lembrava do que tinha acontecido e levantou a hipótese de ter sido vítima de um atentado. Ela afirmou que foi socorrida pelo marido, que é médico e dormia em outro quarto. Um hospital de Brasília constatou que a deputada sofreu 5 fraturas no rosto, uma na costela, teve 2 dentes quebrados e um corte no queixo. Os peritos não encontraram sinais de arrombamento no imóvel. O laudo divulgado hoje afirma que Joyce caiu da própria altura e que não há elementos que apontem para violência doméstica ou agressão de terceiros. O advogado de Joyce Hasselmann declarou que confia no trabalho técnico da polícia. A Polícia Federal prendeu hoje o ex-deputado federal Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB. Na ordem de prisão, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, atendeu a um pedido da Polícia Federal e citou publicações em que Jefferson ameaça as instituições e a realização das eleições e incita a violência. Roberto Jefferson estava em casa quando a Polícia Federal chegou. Por volta das 8 horas da manhã, os agentes entraram no condomínio na cidade de Comendador Levi Gasparian, no centro-sul do estado do Rio. 2 horas e meia depois, o ex-deputado saiu preso, fez exame de corpo de delito e prestou depoimento na sede da Polícia Federal. A prisão foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, atendendo a pedido da Polícia Federal. Ele argumentou que há fortes indícios de que Roberto Jefferson cometeu pelo menos 13 crimes: calúnia, difamação, injúria, incitação ao crime, apologia ao crime ou criminoso, associação criminosa, denunciação caluniosa, racismo e organização criminosa, além de 3 crimes previstos na Lei de Segurança Nacional e 1 do Código Eleitoral. O ministro afirma que Jefferson pleiteou o fechamento do Supremo, a cassação imediata de todos os ministros para acabar com a independência do judiciário, incitando a violência física contra eles porque não concorda com seus posicionamentos, e que a Constituição não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado democrático, nem tampouco a realização de manifestações nas redes sociais visando ao rompimento do Estado de Direito. A investigação da Polícia Federal cita vídeos publicados na internet nos últimos meses, em que Roberto Jefferson incitou a violência e fez ameaças às instituições e à realização das eleições. Ouça o rufar dos tambores, o que diz o garantidor da lei e da ordem. Em um dos vídeos, ele fala em invadir o Senado
e expulsar os integrantes da CPI da Covid. Em outro, chega a ensinar cristãos a usarem balaclava, um capuz para esconder o rosto, e revólveres, caso agentes determinassem o fechamento de igrejas. Na época, o Supremo discutia a validade de medidas restritivas dos estados para prevenir o contágio pela Covid. Roberto Jefferson aparece ainda na internet armado, fazendo ataques preconceituosos ao embaixador da China. O ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão preventiva de Roberto Jefferson para interromper a prática dos crimes e ordenou a apreensão não apenas de documentos, celulares e computadores, mas também de armas e munição pertencentes ao ex-deputado. O material vai ser analisado pela Polícia Federal. A Justiça determinou ainda o bloqueio das contas de Roberto Jefferson no Twitter. Antes disso acontecer, ele fez novas postagens e novos ataques. Às 7h30 da manhã, escreveu: "A Polícia Federal foi à casa de minha ex-mulher, mãe de meus filhos, com ordem de prisão contra mim e busca e apreensão." Em outra publicação, Jefferson voltou a xingar e ameaçar o ministro Alexandre de Moraes. Roberto Jefferson é investigado no inquérito das milícias digitais. A investigação foi aberta após o arquivamento do inquérito dos atos antidemocráticos e apura fortes indícios e provas significativas colhidas pela Polícia Federal que apontam para a existência de uma organização criminosa com a finalidade de atentar contra o Estado Democrático de Direito. Os grupos investigados se articulariam em núcleos de produção, publicação, financiamento e político. Na decisão, Alexandre de Moraes afirma que os fatos narrados pela Polícia Federal condizem com as provas colhidas nos inquéritos que investigaram as fake news e os atos antidemocráticos, e que os elementos demonstram a existência de uma possível organização criminosa, da qual, em tese, Roberto Jefferson faz parte do núcleo político, que tem por um de seus fins desestabilizar as instituições republicanas, como o Supremo Tribunal Federal e o próprio Congresso Nacional, utilizando-se de uma rede virtual de apoiadores que atuam de forma sistemática para criar ou compartilhar mensagens que tenham por mote final a derrubada da estrutura democrática e o Estado de Direito no Brasil. Em nota, o ministro Alexandre de Moraes diz que a Polícia Federal fez o pedido na quinta-feira da semana passada, dia 5 de agosto, e que, na mesma data, a Procuradoria-Geral da República foi intimada a se manifestar em 24 horas. Só que até a decisão proferida ontem, não havia qualquer manifestação da PGR a esse respeito. Já o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirma que a PGR se manifestou sim, em tempo hábil, mas que em respeito ao sigilo legal, não serão disponibilizados detalhes do parecer. A PGR diz ainda que a prisão representaria uma censura prévia à liberdade de expressão e que não contribuirá para ampliar o clima de polarização que atinge o país. Essa imagem mostra que, apesar do que diz a PGR, o parecer da Procuradoria só foi protocolado hoje. Em um seminário da Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais, a ministra do Supremo, Carmen Lúcia, sem mencionar a prisão de Jefferson, falou sobre fake news. Neste caso, a expressão não é instrumento da liberdade, mas instrumento de uma falta de liberdade imposta ao cidadão e o instrumento de uma ação delituosa, que não pode prevalecer. Porque aí ele não compromete só uma pessoa, ele compromete o processo de escolha, ele compromete a liberdade da cidadania e vicia até mesmo a escolha feita, a formação do consentimento popular, cuja maioria vai dar o vencedor. Já o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, referendou a decisão do Supremo. Ele declarou em uma rede social que a liberdade de expressão é um instrumento do Estado Democrático de Direito e não arma para ser usada contra ele. Ninguém é preso por ser conservador ou por criticar ministros do STF. É preso quem ameaça os ministros com armas e instiga as pessoas à violência contra os poderes. Roberto Jefferson é o presidente nacional do PTB, é advogado e foi deputado federal por 6 mandatos, entre eles o da Constituinte. Na Câmara, delatou o mensalão do PT, esquema do qual ele fazia parte, e foi condenado a 7 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro por participação nesse mesmo esquema. Jefferson deixou a cadeia em março de 2016, após o Supremo entender que ele poderia se beneficiar de um indulto de Natal. Agora, voltou para a prisão.
Por volta das 3h30 da tarde, o ex-deputado deu entrada na cadeia de Benfica, porta de entrada do sistema penitenciário do Rio. E no começo da noite, chegou ao complexo penitenciário de Bangu, onde ficará preso. O PTB e a defesa de Roberto Jefferson declararam que ainda não conseguiram acesso aos autos. O partido afirmou que, assim como seus dirigentes, respeita o Estado Democrático de Direito e a Constituição. Também foi presa hoje a ex-deputada federal Flor de Lis. A polícia chegou no início da noite. Flor de Lis foi presa em casa em Niterói, na região metropolitana do Rio. A prisão preventiva só foi possível porque ela perdeu a imunidade parlamentar. A ex-deputada federal teve o mandato cassado pela Câmara na quarta-feira. Flor de Lis é acusada de mandar matar o então marido, o pastor Anderson do Carmo de Souza, em 2019. Anderson foi assassinado na porta de casa. O Ministério Público diz que Flor de Lis e outras 10 pessoas que já estão presas tentaram simular um latrocínio, roubo seguido de morte. Flor de Lis responde por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa armada. No pedido de prisão, o Ministério Público afirma que Flor de Lis atrapalhou as investigações, ordenando que mensagens no celular do pastor fossem apagadas e que provas importantes, como as roupas do ex-marido, fossem queimadas. Além disso, orientou outros réus e testemunhas para que mentissem em depoimento. Minutos antes de ser presa, a ex-deputada fez uma live numa rede social afirmando que era inocente. Tenho convicção de que eu não cometi crime algum. Eu sou inocente. Beijo, gente! Fiquem com Deus! Flor de Lis foi levada para a Delegacia de Homicídios de Niterói e deve ser encaminhada para o presídio de Benfica. Ela está proibida de ter contato com os outros réus. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou um projeto de lei que pretende aumentar a proteção de vítimas de violência doméstica. A porta ao lado pode esconder um pedido de socorro. Esta mulher sofreu por 14 anos. A violência só chegou ao fim graças a uma vizinha atenta. Eram agressões, estrangulamento, asfixia, todos os dias. Eu não imaginava que tinha uma vizinha que estava gravando. E graças às gravações dela e tudo, ele foi condenado, eu consegui uma medida protetiva, consegui a guarda integral dos meus filhos. O que eu posso dizer? Que essa vizinha, ela salvou minha vida. É essa prática que um projeto de lei aprovado pelos deputados de São Paulo, que ainda depende da sanção do governador, quer espalhar por todos os condomínios do estado. Os síndicos e administradores passam a ser obrigados a avisar a polícia sobre indícios e casos de violência contra mulheres, crianças, adolescentes e idosos em no máximo 24 horas. O texto prevê que os condomínios espalhem comunicados pelas áreas de uso comum para incentivar os moradores a contar sobre os casos de violência. Os prédios que não seguirem as regras podem ser multados e o que for arrecadado será revertido para programas que atendem essas vítimas. Quem trabalha para ajudar quem sofre dentro de casa considera a novidade um avanço, mas lembra que é preciso ir além. É preciso que seja oferecida ajuda efetiva para essa mulher, amparo, orientação, conscientização, mecanismos efetivos para que ela possa sair daquele relacionamento e daquela situação de violência. O autor do projeto ouviu um relato surpreendente de uma moradora de São Paulo. Ela sofreu uma queda com um bebê de 3 meses de idade e quebrou, a bacia dentro de casa. Então ela começou a gritar, até que finalmente uma vizinha foi até lá e a socorreu. Depois ela foi questionar o síndico, Por que ninguém veio me atender? A resposta do síndico para ela foi, eu achei que você estava brigando com seu marido, por isso eu não quis me meter. Então é esse tipo de pensamento que a gente precisa eliminar na sociedade. Este conselheiro tutelar ressalta que a lei vai ajudar também as crianças que sofrem violência em casa. Essa questão de que não entra em briga de marido e mulher e a questão de que o filho é meu, faço com ele o que eu quero, acabou essa situação. Um helicóptero do Exército caiu numa fazenda no município de Careiro da Várzea, no Amazonas. O acidente foi 5 minutos depois da decolagem em Manaus. O capitão Peterson Verli morreu e outros militares ficaram feridos.
Hora de saber como fica o tempo no fim de semana. Oi, Anne, boa noite. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner. Boa noite a todos. Mês que vem já começa a primavera e em agosto ainda teremos 2 frentes frias. A próxima, na semana que vem, promete ser forte, mas não como aquelas que provocaram muita geada e neve no sul do país, trazendo tantos prejuízos para os agricultores. A partir de agora, a gente começa a torcer pela volta da chuva. Em pontos do sul e sudeste, tivemos bons volumes nesses últimos dias. E pela imagem do satélite, dá para ver que ainda tem algumas nuvens de chuva, principalmente no sul. No sudeste, ela já diminui. Neste sábado, ainda chove em Florianópolis, em Antonina, no Paraná, no Guarujá, no litoral paulista e Angra dos Reis, no Rio, a chuva já perde força. E em Porto Alegre, máxima de 21 graus com tempo firme. De Santos, no litoral paulista, até a região dos Lagos, no Rio, o mar continua agitado, tem aviso de ressaca, ondas de até 2,5 metros. No norte, a chuva mais volumosa está prevista para Belém, onde a máxima chega aos 33 graus, em Boa Vista, com 29, em Manaus e Macapá, aí são pancadas fortes e rápidas de chuva. Quem vai ter o fim de semana ensolarado, então? Muita gente, viu, Renata? Olha só, o sol vai aparecer forte neste sábado em quase todo o Rio Grande do Sul, do Paraná até Rio Grande do Norte, passando pelo Ceará até o Acre. Em Salvador, Brasília e Belo Horizonte, a máxima é de 27 graus. Em Vitória, 28, Cuiabá, 35, Teresina, 36 graus, São Luís, 31 e 29 em João Pessoa. Quero fazer um destaque especial de Curitiba e Palmas. Palmas teve ontem a tarde mais quente do ano, com 39,7 graus. E Curitiba teve ontem a menor temperatura máxima para o mês de agosto em 10 anos, só 10 graus. Hoje foi 11 e amanhã chega aos 11, até terça-feira sobe para 26 graus em Curitiba. E em Palmas vai continuar quente, entre 37 e 38 graus. E depois de uma semana cinzenta em São Paulo, o sol volta a aparecer e a temperatura sobe, chega aos 27 graus até semana que vem, sem chuva. E para os cariocas que não gostam de dias nublados, amanhã cedinho ainda pode chuviscar, mas depois o sol aparece, máxima de 27 graus e esquenta mais também nos próximos dias. Bom fim de semana, te espero aqui amanhã. Bom fim de semana, até amanhã, Anne. Estaremos todos aqui amanhã, então, né, Anne? O índice de atividade econômica do Banco Central em junho foi de 1,14%. Em maio, tinha sido um número negativo. A melhora foi maior do que os economistas esperavam. No segundo trimestre, o IBC-BR é de 0,12%. O sistema que permite ao cliente de um banco compartilhar informações financeiras com outras instituições começou a funcionar hoje. Tem contrato que é para durar para sempre. Para ser a vida inteira. É para sempre, porque é um casamento que a gente tem que levar a sério. Mas foi-se o tempo em que o casamento do cliente com o banco tinha que ser para a vida inteira. Agora é até que a morte ou uma taxa menor o separe. Dá para dizer que com o Open Banking, o casamento que a gente tem com o banco virou um relacionamento aberto? Há muito tempo atrás, então alguns anos atrás, aí lá em 70, 80, você tinha um relacionamento muito forte com a tua agência. Se você quisesse saber seu saldo, você precisava ir para a tua agência para ter essas informações. Agora, no momento atual, você é cliente da sua instituição financeira. Com o Open Banking, você vai ser cliente do Sistema Financeiro Nacional. Você vai poder portar os seus dados e fazer tudo o que você deseja já nessa nova instituição financeira. Então, um relacionamento muito mais aberto. A gente vai deixar de ter o banco de relacionamento para ter várias ofertas e várias possibilidades. Então, de fato, aquele casamento, né, monogâmico para a vida inteira, de fato, ele fica ameaçado. Jovens casais esperam ser assediados pelo sistema financeiro, porque os planos passam pelo banco. Ter nossa casa própria. As coisas, os sonhos, por assim dizer, básicos, né? E como será, hein, o futuro dessa relação? Não é no dia seguinte que a gente vai ver a mudança no mercado, mas ter posse das próprias informações financeiras coloca poder de escolha na mão do cliente. Pessoas físicas e jurídicas passam então a ser o motor da revolução do sistema. Nos próximos meses, as instituições financeiras
devem começar a desenvolver novos produtos, serviços e estratégias, a começar pelo básico: cheque especial, cartão de crédito, crédito consignado, crédito imobiliário. O que vende são comodidades, conveniências e soluções desenvolvidas para cada perfil de consumidor. Aí vem uma nova fase, quando o sistema se une ao Pix e o processo de pagamento fica instantâneo. O Open Banking, então, dá outro novo grande passo. De sistema bancário aberto para sistema financeiro aberto, com novos produtos e serviços de investimento, câmbio, previdência e seguros. Nas prateleiras desse novo mercado estão as instituições financeiras e também os clientes. O que você vai fazer agora, o Open Banking, na verdade, vai permitir que o seu histórico de crédito possa ser compartilhado com mais de uma instituição financeira. E isso acelera muito esse processo de oferta de crédito e de novos benefícios para o cliente. Está aí o primeiro grande desafio. Precisa ter confiança para revelar informações financeiras. Quanto que o senhor tem na conta corrente agora? Ninguém revelaria. Pergunta indecente. Eu acho muito confidencial. Não revelo. Que momento que você vai convencer uma pessoa a compartilhar seus dados? A partir do que você está resolvendo um problema para ela. Assim como a gente baixa o aplicativo e acessa o aplicativo de transportes, de delivery, de restaurante. Por quê? Porque a gente identificou que aquilo traz algum benefício para a gente, né? Então eu faço a adesão àquele aplicativo, eu permito o compartilhamento de algumas informações nesse caso com ele. Por quê? Porque ele me traz algum benefício. Toda inovação traz risco do ponto de vista da segurança. E agora, mais do que nunca. Com o isolamento imposto pela pandemia, cresceram as compras e as fraudes eletrônicas. Falsa central telefônica, falso funcionário e a pescaria digital, com mensagens e e-mails que induzem ao erro de revelar dados pessoais. E como é que a gente pode se proteger? Tomando sempre as medidas de segurança. Se você vai consentir que uma instituição acesse seus dados, a um determinado dado, faça o consentimento somente para aquele dado, não para todos os seus dados. Tome cuidado com seus acessos bancários, cartões, seguros. Tomem cuidado com suas senhas, seu principal, e muito cuidado com e-mails que recebem. Podem ser golpes. O banco não vai mandar nenhum link por SMS, o banco não vai mandar ninguém ligar para sua casa, o banco não vai pedir para você preencher formulário, e-mails, nada disso. Então, tudo vai acontecer de uma forma eletrônica, na tela do seu celular ou na tela do seu computador. E o digital nem sempre escapa do mundo real. Esse sistema vai ter que superar a desigualdade do nosso país. Transações pelo celular já são metade das operações bancárias, mas 34 milhões de brasileiros ainda não têm acesso aos bancos. As pessoas mais pobres, elas têm acesso a conexões piores, elas têm acesso a aparelhos piores e elas têm uma capacidade menor de manusear as novas tecnologias. Então, isso tudo coloca um desafio para que o Open Banking, de fato, se transforme em alguma coisa prática no cotidiano dessas pessoas. Para a nova relação, os melhores desejos. Que dela nasça um sistema inclusivo, mais eficiente, mais barato. O futuro guarda os desafios. A seguir, Tite convoca medalhistas olímpicos para as eliminatórias da Copa. O técnico Tite convocou a seleção brasileira que vai disputar 3 jogos pelas eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. Dos 25 convocados hoje, 6 trouxeram o ouro de Tóquio. Alguns já eram esperados. Outros ganham a chance agora porque foram bem, nos clubes e no Japão. Não vai ser a condição de a medalha de ouro ou a medalha de prata que vai diferenciar a nossa avaliação desses profissionais. A lista é essa: goleiros, Alisson, Ederson, o Everton. Zagueiros, Marquinhos, Thiago Silva, Éder Militão e Lucas Veríssimo. Laterais, Alexandro, Danilo, Daniel Alves e Guilherme Arana. Meias, Casimiro, Fred, Lucas Paquetá, Claudinho, Bruno Guimarães, Everton Ribeiro e Fabinho. Atacantes, Neymar, Gabriel Jesus,
Richarlison, Matheus Cunha, Firmino, Gabriel Barbosa e Rafinha, que é a maior novidade da lista. O atacante de 24 anos, do Leeds, da Inglaterra, vai vestir pela primeira vez a camisa do Brasil. O grupo começa a se apresentar no final do mês em São Paulo. Serão 3 partidas pelas eliminatórias da Copa. A primeira delas contra o Chile, fora de casa, em Santiago. Depois tem o clássico contra a Argentina, no dia 5 de setembro, em São Paulo. E por último, a partida contra o Peru, no dia 9 de setembro, no Recife, em Pernambuco. Até agora a campanha é impecável. 6 jogos, 6 vitórias. Vaga encaminhada para o Catar. O que não quer dizer que a lista está fechada. Ainda há espaço para o novo. Guilherme Arana. O Globo Repórter de hoje vai falar de talentos e também de oportunidades. O Brasil tem milhões de jovens querendo mostrar o seu valor. E em todas as áreas, esportes, artes plásticas, na música. Luiz ainda era menino quando começou a tocar piano. Ele encontrou nos professores o apoio para uma carreira internacional. Babu, Roberta, tantos talentos revelados no Morro do Vidigal, no Rio. Não importa que o surf e o tênis sejam considerados de elite. Esses jovens derrubam barreiras para mostrar que podem chegar lá. E o que os Estados Unidos nos ensinam sobre a importância de investir desde cedo no esporte. Hoje no Globo Repórter. A edição deste ano do Criança Esperança está apoiando 105 projetos. E um deles você vai conhecer agora. É no quintal de casa que o João Lucas se dedica ao esporte preferido, o karatê. Tem que treinar muito e fazer aula todo dia, não falta nenhuma para conseguir amarelo. Como eu consegui, ganhei com maior orgulho. Desde o ano passado, as aulas híbridas viraram rotina no projeto Musican, da Associação Shotokan, que atende 1.000 crianças e jovens da periferia de Cuiabá. 99% daqueles que participam não teriam essa oportunidade. Então, essa oportunidade é uma inclusão social muito interessante. Emanuele começou a treinar quando tinha apenas 4 anos. O karatê me ajudou, sim, na atenção, muito na disciplina também, na obediência. Melhorou muito na escola também. Eu era muito rebelde. Agora não sou mais tanto. Meu corpo sinto bem melhor fazendo esporte, me ajuda bastante. O projeto, que nasceu há 21 anos com o karatê, conquistou muitos títulos e não se limitou ao esporte. Em 2017, com o apoio do Criança Esperança, ganhou fôlego para despertar nos alunos outros talentos. Foi então que a música entrou em cena. A alegria estampada no rosto de cada aluno dá o tom de uma combinação que deu certo. Muitos aqui nunca tinham tido um contato com o instrumento antes, muitos não tinham tido aula de karatê e agora eles podem vislumbrar diversos outros caminhos na sua vida. Eu nunca imaginei que chegaria aqui agora, eu nunca imaginei que eu tocaria violino. Nossa, é um instrumento muito lindo. Os pais, orgulhosos, acompanham tudo de perto. Eu me sinto feliz, eu me sinto emocionada, porque ver elas fazer uma coisa que elas gostam. Eu tenho só gratidão, que veio numa hora boa, me ajudou muito, tenho o maior orgulho. Música e karatê. Harmonia perfeita para as lutas do futuro. Eu espero que eu seja uma menina xilofonista, violinista, karateca, que eu possa ser tudo o que eu quiser. Para doar R$ 7,00, ligue 0500 2021 007. Para doar R$ 20,00, ligue 0500 2021 020. Para doar R$ 40,00, ligue 0500 2021 040. Para garantir a doação, é preciso ouvir a mensagem até o fim. A novidade é que agora você pode fazer um Pix. A chave é esperança@unesco.org, sem cedilha.
E para doar outros valores, entre no nosso site e clique na marca Criança Esperança. Depois de Império, tem a volta do Globo Repórter, Ilha de Ferro e o Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite. Até amanhã.